Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente aqui dos estúdios da TV Cantareira. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Olha, hoje nós tínhamos dois convidados programados. O Laércio Pereira, que é suplente de vereador do Partido dos Trabalhadores, estava marcado hoje, mas infelizmente ele não poderá participar hoje do programa. Ele prometeu que em uma próxima oportunidade estará aqui presente. Mas o segundo convidado, sim, Cícero Mossoró, primeiro suplente do PSDB e também presidente do sindicato dos Lotações, né, do Sindicato de Lotação, estará presente, sim, aqui no nosso programa. Mas antes disso, né, vamos reprisar uma entrevista muito interessante que nós tivemos aqui com a Silvia, né? O pessoal da produção está tudo pronto aí? Então, vamos lá para essa primeira matéria com a Silvia e, na sequência, não perca a entrevista com Cícero Mossoró, primeiro suplente de vereador do PSDB e também presidente do Sindicato de Lotação. Vamos lá? Muito boa noite. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. E olha, há muito tempo já queria conversar com essa professora, inclusive sou amigo do marido dela, conversamos sobre vários assuntos e eu falei assim, eu vou trazer lá porque ela está fazendo uns estudos interessantes que, a princípio, eu não concordo com algumas coisas e eu trouxe ela, você vai me explicar diretamente. Vamos conversar hoje com a professora e mestre Silvia Piedade de Moraes. Vamos conhecer, ver quem é essa cidadã aqui da cidade de Guarulhos. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bom, Samuel? Tudo bom. Olha, e ela estuda um ponto interessante, sexualidade na adolescência, e ela tem dois artigos que eu li, olha, reli, olha, discordei de algumas coisas, concordei com outras, porque, Silvia, eu estava inclusive conversando com um amigo em comum agora há pouco, a respeito da cidade de Guarulhos. Nós temos muitos jovens na cidade de Guarulhos e muitos jovens fazendo sexo cada vez mais cedo, sabe? E parece que a sociedade, de um lado, ela acaba oprimindo e, por outro lado, acaba até liberando com camisinhas, com um monte de coisas, com músicas incentivadoras, com tipo de música, com tipo de roupas, com novelas. Qual é a sua visão sobre esse momento que a juventude passa, que está bastante complicado, né? Sim. Olha, no Brasil, hoje, nós temos cerca de 17,5% de composição de população de adolescentes. Considerando aí, o IBGE fez uma conta de 0 a 19 anos. Guarulhos segue essa mesma linha de percentual. Então, de 10 a 19 anos, em Guarulhos, nós temos hoje cerca de 17%, o que representa para a gente uma parte da população muito expressiva, que vem aumentando a cada dia. Então, Guarulhos, em termos de cidade, que compõe aí o estado de São Paulo, é uma das que mais tem o percentual do que a gente considera como adolescente, indo para a juventude com 25%, até 25 anos. Então, realmente, o que a gente tem hoje, entre outros problemas, dentro do município de Guarulhos, cerca de 20%, por exemplo, das mulheres grávidas são adolescentes. O que para a gente é uma situação extremamente problemática. Porque se por um lado nós temos um alto nível de percentual de adolescentes e essas meninas adolescentes, sobretudo, estão ficando grávidas na própria adolescência, a gente entende que essa iniciação sexual está tendo uma falha. E é uma falha que vem da forma como nós compreendemos o que é educação sexual. E diz o seguinte, mas também tem até uma questão de saúde, né? Porque um adolescente, pelo pouco que eu sei, ela não está preparada, o corpo não está preparado para uma gravidez, é isso? Isso mesmo. Embora nós saibamos que há 50 anos atrás as mulheres casassem com 13, 14 anos, tinham filhos muito cedo, nossas avós e bisavós passaram por esse processo. Embora hoje, como você disse, nós estamos visando qualidade de vida, qualidade de saúde. Então, embora as mulheres já há muitos anos atrás, a gravidez na adolescência ela fosse um processo cultural considerado 50 anos atrás normal, isso não representou qualidade de vida para a juventude. Então, as mulheres morriam muito cedo
por conta dessa iniciação precária. O que a gente tem hoje, considerando em nível do que tem sido discutido a nível mundial de educação em sexualidade, é que a sexualidade, a iniciação sexual, ela tem começado a partir de 14 anos. Entre 14 e 15 anos, a Unesco tem demonstrado que a maior parte dos jovens tem começado a iniciação sexual com um parceiro romântico. Então, fugindo à expectativa do que a maioria das pessoas acreditam, que essa iniciação sexual seja feita hoje de qualquer jeito, a qualquer maneira. Então, é um mito dentro da pesquisa mundial que isso aconteça dessa forma. Agora, com que experiência, com que bagagem de conhecimento do próprio corpo, com que bagagem do conhecimento dos métodos preventivos, qual o nível de curiosidade de informações erradas é que é o grande X da questão. E isso aí vai variar de país para país, dos incentivos de estado, de município e mais ainda da cultura cerceada dentro da família. Estamos conversando com a mestre e professora Silvia Piedade de Moraes. Silvia, me diz o seguinte, é uma questão que já me perguntaram e em algumas rodas de amigos já conversamos. Essa iniciação sexual mais cedo acontece somente na classe mais financeiramente mais desprovida, ou isso também tem acontecido em classes mais abastadas? Em todas as classes sociais e em todos os países do mundo. A última pesquisa da Unesco demonstrou que nos países considerados de primeiro mundo, onde a educação em sexualidade ela acontece dentro da família, dentro da escola, garantidas por lei, como um processo normal de conhecimentos, os jovens têm uma tendência maior a iniciar a vida sexual pelo menos 2 anos a mais do que aquilo que acontece em outros países. Então, por volta de 17 e 18 anos. Dentro do nosso país, nós temos esse nível de 14 e 15 anos para todas as classes sociais, com uma grande diferença, né, que nas classes mais desprovidas a gente tem um índice muito maior de gravidez na adolescência do que nas camadas mais abastadas. E a gente acredita que isso tem a ver com a qualidade do diálogo que acontece dentro das famílias. É uma informação importante, viu? Uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei, até me corrija, eu senti que o seu trabalho ele diz mais ou menos o seguinte, garantias de educação para a educação sexual, mas eu senti como se o seu trabalho também desse uma empurradinha para a liberdade sexual do jovem. Entendi errado? Olha, a gente pode colocar que do ponto de vista que nós pensamos quando escrevemos esses 2 artigos, é que o que nós queríamos é fazer um grande levantamento de legislação nacional, todas possíveis e imaginárias que pudessem garantir hoje ao adolescente todas as formas de que essa sexualidade fosse protegida e não necessariamente empurrada para um começo despreparado. Então, quando no nosso artigo nós colocamos que ele tem o direito de ser atendido sozinho na sala do pediatra, que é uma lei importante que não é considerada sequer por muitos pediatras e muitos médicos, nós estamos dizendo que a maior parte das famílias não conversam com seus filhos e eles têm muitas dúvidas, não encontram esse canal aberto dentro da escola e que o médico pode ser aquela pessoa a dar uma informação correta e segura para esse adolescente. Muitas vezes a gente vê que as mães não querem, os pais não querem que esse filho seja atendido. E é importante porque esse pai e essa mãe não se sente preparado, tanto em conhecimento, como se sente à vontade de falar para o filho ou para a filha sobre essa iniciação sexual. Mas no seu artigo, você fala exatamente isso, mas no outro ponto você também chama atenção para a responsabilidade dos pais. Não é uma contradição? Quer dizer, no momento você fala que o adolescente pode entrar para conversar com o médico, mas sozinho. No outro momento, você cobra a responsabilidade dos pais. Não há contradição ou não? Não há contradição, porque o papel de proteção do adolescente hoje, determinado pelo ECA, é de toda a comunidade. Então, é família, sociedade e Estado. Então, dentro da família, o médico orientando o enfermeiro, o médico, profissional de saúde orientando esse adolescente, não tira a responsabilidade dos pais sobre isso.
Pelo contrário, é uma forma de encarar de que esse adolescente está sob nossa tutela, enquanto família, enquanto professor, enquanto profissional de saúde, enquanto líder da sua comunidade cultural, religiosa, enquanto Estado. Então, uma responsabilidade não isenta a outra. Então, ele pode receber uma informação correta dentro de um consultório médico, com um profissional de saúde, e depois discutir com o pai, discutir com a família, se ele deve mesmo fazer isso ou não. O que eu acho hoje, inclusive no nosso município, muito precário. E as pesquisas que nós realizamos demonstraram isso. É uma precariedade imensa na qualidade do diálogo que acontece dentro da escola. Essa pesquisa que nós fizemos com as meninas que estão em conflito com a lei, aqui no município de Guarulhos, demonstrou que quais são os saberes que essas meninas recebem em relação à sexualidade. Elas conversam mais sobre iniciação sexual, como fazer, com os amigos. E aonde o nível de conhecimento é por onde circulam as informações mais erradas. Então eu tenho ali, por exemplo, meninas que disseram para mim que é possível reconhecer o vírus do HIV pela aparência do garoto, que é por onde estão circulando essas informações. Ao passo que as mulheres da família têm passado, tanto para os meninos como para as meninas, que a sexualidade, principalmente para as meninas nesse caso, é alguma coisa ruim, que dependendo da forma como ela comece a vida sexual, ela vai ter um prejuízo para a vida inteira. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que sexualidade é só sexo, e não é essa a abordagem da educação em sexualidade. Quando eu falo em educação em sexualidade com o jovem, eu falo em respeito ao próprio corpo, eu falo em respeito ao corpo do outro, eu falo da importância do afeto, eu falo a importância dos limites e mais. Numa educação em sexualidade, nós trabalhamos com a juventude o exercício de saber dizer não. Que para o adulto é difícil, imagine para alguém que está em processo de formação. No entendimento da professora, a quem caberia essa educação? Quer dizer, a escola municipal, a escola estadual, aos órgãos federais? Qual o entendimento da senhora? Ou seria os três juntos? Sim. A última pesquisa da Unesco, financiada pelo grande escalão da ONU, redundou em 2 grandes manuais chamado Bases para uma Educação em Sexualidade. Países do mundo inteiro estiveram discutindo e chegaram à conclusão de que a educação em sexualidade é um processo que começa ainda quando essa mulher tem esse filho dentro do ventre. Porque a sexualidade também tem a ver com demonstração de carinho. Então é família, mas também é na escola que se discute que o afeto é importante, que o respeito ao corpo do outro, que a diversidade vai existir independente de nós aceitarmos ou não a diversidade sexual, de orientação e de possíveis escolhas de práticas sexuais vão acontecer. Então, a educação em sexualidade, ela nunca vai acontecer somente num pé. Ela é um tripé. Ela é família, ela é sociedade e ela é Estado. E tem demonstrado que nos países que assumem isso com naturalidade, dentro da sua própria cultura, formal e informal, ou seja, dentro da família e dentro dos meios formais do Estado, isso tem dado certo e tem, ao contrário do que se pensa, retardado essa iniciação sexual e não adiantado como erroneamente a maioria das pessoas pensa. Importante essa informação. Estamos conversando com a mestre e professora Silvia Piedade Moraes. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente ainda vai conversar mais um pouco aqui, que eu estou sentindo que ela está puxando muito para o lado das meninas e esquecendo os meninos, que também têm muitos problemas na adolescência. Vamos cutucar um pouquinho mais a professora nesse sentido. É um rápido intervalo e voltamos na sequência.
Programa Tribuna Livre, diretamente da TV Cantareira. Olha, sinceramente, mexer com informação é bastante complicado, hein? Gravamos hoje aqui um programa de final de ano com o ex-vereador Edson Albertão. Olha, muito interessante, imperdível. A gente vai passar nos próximos dias aí. Mas hoje, daqui a pouco nós vamos conversar com o Miguel Chueiro, hein? Informação importante aqui sobre questões aeroportuárias, sobre o aeroporto de Guarulhos. O que traz de bom e qual os ônus, né, que traz esse grande equipamento aqui da nossa cidade, né? Mas agora estamos conversando com a professora e mestre Silvia Piedade de Moraes. Eu vi ela falando muito, mas ela falou muito sobre as meninas. Será que no estudo dela ela não se preocupou com os meninos? Os meninos também têm problemas? É uma situação também complicada para os meninos, não? Também, e a gente pode considerar que são dificuldades extremamente diferentes. Porque se por um lado as meninas têm mais problemas com as questões de vulnerabilidade, a cultura da qual nós vivemos hoje exige demais dos meninos até em certo tempo em que eles não estão preparados para assumir determinadas responsabilidades. A gente sabe que nós vivemos num país marcado extremamente pela cultura machista, em que esse menino tem que querer ter um relacionamento e ele não se sente preparado e não se sente preparado para dizer não, não quero. Isso afasta bastante os meninos da relação sexo-afeto. É o seguinte, além dos meninos, tem também os pais, que muitas vezes os pais não estão preparados para falar sobre sexo com os filhos. Quais são as suas dicas? Você que acabou, da onde Marta Suplicy aqui, você que estudou muito, vamos tentar falar tecnicamente, dá alguns toques, né? Porque fugir não é a melhor solução, né? Não, nunca é a melhor solução. Os pais têm que encarar o problema. Sim, mas esse problema não pode ser que não é um problema, na verdade, faz parte da nossa vida ali. O que a gente considera como maior erro é deixar para conversar com esses filhos somente quando nós, adultos, acreditamos que a vida sexual vai começar. Que é quando, muitas vezes, na minha pesquisa eu encontrei isso, as mães vinham conversar com os meus sujeitos da pesquisa quando eles já estavam fazendo relação sexual há muito tempo. Quando eles já estavam com afeto, já tinham passado por N perigos, né, de doença, riscos de gravidez e até meninas que nós encontramos que já tinham realizado abortos e a mãe acreditava ainda que a filha não tinha iniciado uma vida sexual. Então, o que hoje é possível que a gente oriente é que essa sexualidade seja discutida em casa na mais tenra infância. E que os pais considerem que a sexualidade é a necessidade do toque, do afeto, do respeito ao corpo do outro, do respeito ao seu próprio corpo. Importante medida, inclusive, para a prevenção de violência sexual. A gente sabe que as crianças que foram desde cedo orientadas a quem pode tocar no corpo, como pode tocar nesse corpo, conseguem reconhecer um ato de violência, um ato libidinoso contra ela, do que aquelas que não foram orientadas. Então, falar de sexualidade em casa é mais do que preparar, é mais do que a gente querer retardar a iniciação sexual dos nossos filhos, é protegê-los da violência, é protegê-los de outros tipos de abuso. Então, quando o filho perguntar sobre a sexualidade, sobre as partes do corpo, que a gente comece ali falando os apelidos, mas também falando o termo técnico, que a gente possa conversar com eles, quem pode ver o seu corpo, quem não pode, quem pode pôr a mão no seu corpo, quem não pode, por que eu posso fazer determinadas coisas em público e outras eu guardo só para mim. Isso é importante, deve fazer parte do processo de liberdade de expressão, porque muitas vezes os pais se sentem depois injustiçados, culpados, porque o professor, porque o amigo descobriu determinadas coisas da vida dele e o filho não confiou nos próprios pais. Os pais se sentem magoados, culpados, ficam extremamente chateados. Mas a gente deve lembrar que a confiança é algo que se desenvolve ao longo do relacionamento pai-filho. Então nós não vamos esperar os nossos filhos com 15 anos para bater no ombro dele e dizer pode contar comigo e pode confiar em mim. Essa relação deve começar muito antes. Estamos conversando com a professora, olha, mestre, e está entendendo, está nos explicando muita coisa interessante. A Silvia, que já está estudando o seu próximo passo, que olha, que é muito polêmico, hein? Sexualidade na cadeia. Isso mesmo.
E como é que é esse projeto, Silvia? Conta pra nós. Eu tenho uma experiência de um trabalho realizado ainda que continuo fazendo na Penitenciária Feminina de Santa Ana, então que me despertou a compreender o que o ser humano faz com o desejo quando ele está vigiado 24 horas por dia, quando ele tem desejo e ele está dividindo uma cela com 50 pessoas. O que a gente faz, né? Então, algumas perguntas que eu tenho: vira neurose, vira doença, muda o comportamento sexual, muda a orientação? Como eu alivio essa questão? E mais ainda, discutir numa linha de direitos humanos, mas os paradoxos que a questão da vida sexual dentro do sistema prisional traz. Então, discutir um pouco, trazendo a visita íntima, mas trazendo os perigos, porque a gente sabe que hoje, tanto a mulher como o homem que faz a visita íntima, também é aquele que leva a ordem para fora do presídio. Então, como é que a gente reserva um direito que é humano e preserva também a sociedade dos abusadores desse direito? Deixa eu dar um de advogado do diabo aqui, mas já que ele não respeitou as regras da sociedade e ele está sendo punido quando ele está... Você fala sobre direitos humanos. Bom, ele estava lá porque ele não respeitou alguns direitos. É correto, de repente, conceder um direito a uma pessoa que está lá porque não respeitou os direitos da sociedade? Qual é a sua visão a respeito dele? Porque muita gente vai te perguntar isso. Sim, a visão que eu tenho vem da própria história da construção do sistema prisional. Quando o sistema prisional ele entra em vigor, deixa de existir na sociedade o que se falava os crimes considerados crimes da lamentação. Então, você matava, você morria. Então, o que o sistema prisional veio? Ele veio para corrigir o ato delituoso. Então, se ele foi preso porque ele matou, ele vai ser afastado da sociedade. Mas ele tem uma gama de direitos humanos que não tem a ver necessariamente com o delito que ele cometeu. Então, alguém que rouba deve ser privado da comida? É uma discussão que pode ser feita. Alguém que rouba deve ser privado do afeto? Porque a visita íntima também é uma relação que se considera o lado humano do ser humano. Quanto mais a gente afasta o ser humano dos seus vínculos afetivos, mais a gente tende a desumanizá-lo. Vou dar uma apertadinha mais na professora. O sistema prisional, ele é para recuperar. Ele é em tese para recuperar. A gente sabe que ele não recupera, mas ele é em tese para recuperar. Então, eu não posso tirá-lo da sociedade e tirar dele também direitos que são considerados essenciais. Olha, a professora ela estava um pouco tímida, mas agora já está se soltando, eu posso apertar um pouquinho mais ela aqui. Me diz o seguinte, e se a pessoa que cometeu o estupro também tem o direito à visita íntima? Essa peguei pesado, hein? Essa pegou pesado. Olha, peguei em muito países... pesado. Desculpa, Ari. Péssima essa pergunta, muito difícil. Porque em alguns países, como os Estados Unidos, alguns estados, existe para os crimes de violência sexual que eles chamam de castração química. O que no Brasil não sou a favor. E aí eu explico por quê. Né? No caso dos Estados Unidos, eles aplicam medicamentos nessas pessoas que cometeram crimes de violência sexual e ela perde o desejo. Né? O que acontece, que eu não concordo com isso, eu acredito que qualquer pessoa que esteja no sistema prisional, ela deve passar por um tratamento. Então, a gente tem ali um criminoso em potencial, aquele mesmo com uma deficiência mental, e ele deve ser muito bem analisado e não vai ser a castração química, há outras formas de tratamento, e eu acho que o medo que a gente tem é de que a gente não consiga perceber quem é quem, então quem a gente devolve para a sociedade, quem não deve ser devolvido para a sociedade, nosso medo é esse, né? Então eu creio que a falha não está em tirar da pessoa o desejo, mas tratá-la para que ela possa de fato, conseguir organizar esse desejo dentro de si. Papo muito bacana aqui com a professora Silvia Piedade, hein? Muito bacana mesmo. Quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui via Facebook, o que hoje é tudo mais ou menos misturado, Facebook, TV. Então, quero agradecer a Daniele Dias, o Tiago Albuquerque. Obrigado, Tiago. Sempre nos acompanhando. A Vera Nogueira, que mora ali no Primavera. Pessoal, todos nos acompanhando aqui, quero agradecer a vocês. Professora, muito bacana esse papo aqui que nós tivemos aqui. Quero convidá-la para vir outros dias aqui também, para a gente discutir a questão do aborto, né? Eu, pessoalmente, sou contra esse tipo de ato, né? Mas eu gostaria de uma profissão, de uma opinião mais técnica, mais abalizada a respeito disso.
Professora, muito obrigado. Deixa um minuto para suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade para a gente, independente das pessoas concordarem ou não com o nosso ponto de vista, da legalidade da educação em sexualidade, mais oportunidades para esse debate devem acontecer. O Brasil é um país que está atrasadíssimo em questão de debate intelectual sobre isso. Então, a gente não tem acompanhado outros países e se a gente não consegue debater isso claramente na sociedade, a implementação de políticas públicas fica mais difícil. E a discussão sempre é importante, você seja contra, seja a favor, mas todo mundo tem que discutir, porque somente através das discussões a sociedade cresce e cada vez mais, nós passou o tempo das trevas, né? Obrigado, professora, obrigado a todos. Aliás, seus filhos estão aí? Estão, dois Qual o nome filhos, deles? Qual o nome deles? Daniel Cauã e Gabriel Calil. Sejam bem-vindos. E o maridão? O maridão Ari, meu grande companheiro. Ela é bondosa demais, Ari. Tá? Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, hoje nós estávamos com dois convidados, mas o Laércio Pereira, suplente em exercício de vereador aqui na Câmara Municipal, não pôde vir porque está na plenária do partido. Mas o primeiro suplente do PSDB, primeiro suplente de vereador, Cícero Mossoró, e também ele é presidente do Cine de Lotação aqui na cidade de Guarulhos, está presente, sim. E veio contar um pouco da sua história, um pouco da sua luta e como é que ele chegou à primeira suplência. Primeiro vamos saber quem é Cícero Mossoró. Boa noite, Mossoró. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectador. Estamos aí, Roberto, à disposição de vocês. Me diz o seguinte, quem é Mossoró? Nasceu aonde? É guarulhense? Nasceu na cidade de Mossoró, não? Olha, a história minha, eu sou um falso Mossoró, né? Que eu sou de Itacaimbó, Pernambuco. E puseram o apelido de Mossoró, eu fiquei bravo. E chegou uma época que até minha mãe me chamava de Mossoró. Então hoje, até meus filhos me chamam de Mossoró, mas eu não sou de Mossoró. Quero conhecer a minha cidade, que me deu o nome. Hoje ninguém me conhece por outro nome, inclusive não só em Guarulhos, como no estado de São Paulo, no Brasil, onde a gente vai nos encontros nossos da Federação de Transporte. E você veio para Guarulhos quando? Eu cheguei em Guarulhos em 76. Eu morava no Pari, eu me criei lá em Itacaimbó, mas cheguei em São Paulo em 72. A minha história é engraçada, daqui a pouco o pessoal vai rir amanhã de mim. Que eu cheguei em 72, botei minha mala no chão, lá na rodoviária do Brás, né, na Rua Cavaleiro. Eu não morava na roça, eu não conhecia prédio, eu olhei para cima, vi o prédio, eu falei, vai cair. Fiquei tão admirado, quando eu voltei, ao olhar para baixo, tinha roubado minha mala. Essa é a história do Mossoró em São Paulo. E aí começou a luta dele. Falando em luta, o Alberto Argentino Valadares, nosso grande amigo argentino, que é ligado ao Conseg, presidente do Conseg Bom Clima, está nos dizendo assim, ele lembra quando começou a luta, né, do transporte alternativo em Guarulhos e que eram perseguidos pela GCM. Hoje tudo tem melhorado e acredito que tem que melhorar ainda mais. Ele dá parabéns pela sua luta. Conhece o argentino? Um abraço para o argentino, ele sabe a nossa história, a gente participou dos encontros do Conselho e a gente sabe que ele lutou e nos ajudou. A luta dos permissionários era grande na época dos perueiros, ele intermediou em algumas ações com o bispo e com a polícia militar. Olha, eu queria fazer já uma pergunta aqui, enviada pelo Sandro.
o Sandro Santana, que ele e a filha dele, Ana Beatriz, estão nos acompanhando aqui pelo canal 8 da TV Cantareira. Ele tá, olha, o Mossoró, ele tem a vida dele muito ligada ao transporte alternativo, não é isso, Mossoró? Presidente do Cine Lotação. E essa semana passada, o pessoal que estava ainda trabalhando com liminares, as liminares foram suspensas, né, e eles estão impedidos de trabalhar. E o Mossoró, como é uma grande liderança nessa região, algumas pessoas estão perguntando aqui. O Sandro Santana faz a seguinte pergunta. Essa situação que está aqui sem lotações e os ônibus superlotados, Mossoró, como é que vai dar um jeito nisso? Olha, um abraço para o Sandro Santana e dizer, olha, infelizmente o transporte ainda de Guarulhos tem muito a melhorar. O governo está pecando em alguma situação porque não conseguiram fazer o terminal, não fizeram os corredor. O projeto era para que a população deixasse os carros em casa e vinha de transporte público para o centro. Mas hoje o trânsito está ruim na cidade e não tem corredor, demora, por isso que os ônibus vêm lotados e as pessoas ainda não estão deixando o carro em casa. Então, eu acho que tem que melhorar muito. O prefeito Almeida, ele tem um secretário que conhece do meio de transporte, vem com bagagem para Guarulhos, mas ele tem que dar suporte para que melhore o transporte da cidade. Está muito ruim. O Francisco Hilton, ele pergunta para você o seguinte: caso não se consiga reverter essa situação jurídica, o Cine Lotação, o Mossoró, tem um plano alternativo para tentar ajudar esses cooperados? Os associados da época do sindicato, eu pedi para todo mundo se inscrever no processo de licitação, que questão de liminar, a justiça é um remédio para dor, mas não é a cura. E o pessoal optou para estar na justiça. E eu sabia que um dia ia acontecer isso. Passou-se 2 anos e agora nós estamos com um problema sério na cidade. 200 pais de família que não podem mais trabalhar e a população que depende desse transporte também vai ficar sem transporte. Agora, eu espero que o governo tenha jogo de cintura, crie um alternativo, ou abra uma portaria, ou abra uma licitação, porque eu acho que a cidade comporta mais o operador. Eu estive hoje com o secretário, ele disse que está vendo alguma solução, mas vai primeiro esperar a decisão judicial. Então, infelizmente, eu vou receber amanhã uma comissão dos liminar na garagem, lá nos Lavra, e a proposta minha é conversar com o governo, tentar uma saída para ver se esses pais de família possam trabalhar. Se não for no transporte coletivo de passageiro, que crie novas alternativas. Eu lembro que na época, em 2000, 99 a 2000, que o Jovino Cândido legalizou o sistema, ficou gente de fora e nós começamos a adaptar, criar a situação para ele no transporte de fretamento, agregando esses carros em algumas empresas, no próprio poder público. Se o governo quiser, dá para arrumar uma solução. Eu acho que o sistema pode absorver uma parte deles, mas hoje tem que esperar a decisão judicial aí que... É uma ideia interessante, de repente agregar alguns pirueiros, né, para tentar minimizar esse problema que realmente está muito grave aqui, ó. Antes que eu me esqueça, o Potiguar Bloch, ele pergunta se é verdade se o senhor tem uma empresa no Rio Grande do Norte. Falou que você montou empresa de ônibus no Rio Grande do Norte. Não tenho. Eu gostaria de ônibus lá, não? Eu gostaria de ter essa empresa, mas infelizmente, se eu tivesse o dinheiro que todo mundo acha que tem, ou fosse bonito como minha mãe acha, eu estava bonito. Hein? Mas não é então nada você não disso. tem, não? Não tem. Bom, tá certo então. Estamos conversando com Cícero Mossoró, ele que é primeiro suplente de vereador na Câmara Municipal de Guarulhos pelo PSDB. Mossoró, e essa luta aí, quantos votos você teve nessa eleição? Foi muito difícil? Como é que você vê a cidade, esse monte de problema? Porque além de ser presidente do sindicato, agora você também é primeiro suplente e tem uma certa responsabilidade sobre a cidade toda. É verdade, é uma pena que eu dizer para os nossos companheiros que hoje está não podendo trabalhar, eu perdi a eleição por 37 votos, nos últimos 98% da apuração era vereador, perdi por 37 votos. Se eles tivessem trabalhado um pouquinho, teria um vereador da categoria hoje lutando e brigando por eles,
na oposição do governo. Hoje eu sou suplente, então eu acho que teve uma reformulação grande na Câmara Municipal. Os companheiros nossos que a gente viu trabalharam bastante, mas infelizmente só conseguimos eleger 4 vereadores pelo partido. Eu esperava que a gente ter uma bancada no mínimo de 6, infelizmente não deu. Mas estamos aí, olha, eu espero se sobrar uma boquinha, a gente está lá para lutar pela cidade, que eu acho que Guarulhos precisa de ter realmente vereadores que vistam a camisa e lutem pela cidade, porque nos últimos 20 anos, o Legislativo de Guarulhos é uma vergonha. E eu tinha vergonha de ser representado pelos vereadores de Guarulhos. Então, eu acho que a mudança vem gente nova e pode trazer bem para a nossa cidade. Bom, a Vera Nogueira, que é do Parque Primavera, ele está pergunta por que o Mossoró não está ajudando esses pirueiros. Bem, ele acabou de dizer que vai ter uma reunião amanhã, é isso, Mossoró? Sim, claro, eu não tenho... Vai tentar intermediar. A diferença de hoje, as pessoas têm que entender que na época que era todo o transporte era clandestino, inclusive as empresas. E foi licitado. Agora está tudo dentro da lei. Se é pouco, vamos lutar para colocar mais. Agora, eu pedi para todo mundo, participa do processo. Teve gente que não quis participar. Não, eu não quero, eu prefiro calotação. E hoje tem uma lei de sensibilidade que não pode fazer transporte público de passageiro com van, porque precisa do elevador, precisa de dar condições para as pessoas especiais da cidade. Então, eu posso ajudar, tentar negociar com o governo. O que eu posso fazer agora é negociar, para ver se a gente arruma uma alternativa para esses trabalhadores. Claro, se o sistema dá para absorver mais gente, vamos trabalhar com o governo, negociando, quem sabe. Eu acho que briga como a gente brigava antigamente não dá mais, porque a gente brigava por uma legalização, o transporte era uma bagunça e tinha que legalizar, era tudo clandestino. Eu questionava a empresa de ônibus, hoje eu não posso questionar, que eles passaram por uma licitação. Hoje eles estão pagando os impostos deles e tem o tempo para operar. A mesma coisa dos micleiros. Não estão recebendo correto, mas hoje eu tive uma reunião com o Atílio, ele garantiu que até quarta-feira, se os micleiros companheiros estiverem assistindo, até quarta-feira o Atílio disse que paga o mês de janeiro e vai pagar os atrasados do ano passado. Eu espero que é uma boa, que assim a gente melhora a operação e automaticamente vai dar um transporte decente para a população. Esse atraso é de quanto? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Dizem que até 8 meses, é verdade ou não? Entramos no 8º mês, olha, nós estamos desde junho, a Bacia 2, sem receber o subsídio. Tem carro hoje que com o dinheiro que dá do bordo, que é o dinheiro que você recebe à vista, não dá para comprar o combustível. Claro que fica uma operação ruim. Então, conversamos junto com o governo aqui, no início de ano foi dose aqui, resto de ano o pessoal não entendeu, a operação foi muito ruim. E hoje eu conversando com o secretário, o pessoal do diretora de transporte lá, a Sandra, ela questionou e cobrou porque os carros não estão chegando nos horários na linha. É humanamente impossível conseguir trabalhar com esses carros sem ter dinheiro para colocar o combustível. Como é que paga os trabalhadores? Então, o Atílio garantiu, os companheiros que estão aí assistindo em casa, quarta-feira que vem, paga janeiro cheio e vai pagar os atrasados. Então, eu espero, se isso acontecer, a cidade que vai ganhar. Tá certo. Quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, o Rodrigues, que é do setor da saúde, a Zeza, nossa parceira que sempre está nos assistindo, o Marcelo Gandas, o João Canobre também nos acompanhando. E pela internet, o Domingos, lá do Nordeste, está nos assistindo, sempre nos assiste aí. Mas me diz uma coisa, você enquanto vereador, você enquanto primeiro suplente, como é que você vê, tirando o transporte, qual é o grande problema da cidade que precisa ser enfrentado rapidamente, Mossoró? Olha, Roberto, eu na época, na campanha na rua, a gente viu a dificuldade da cidade. Guarulhos tem 2 cidades dentro de Guarulhos. Tem a região que todo mundo mostra a cara de Guarulhos e tem o fundão de Guarulhos, bem na periferia, que é outra realidade. Eu acho que hoje em Guarulhos ainda tem um problema de falta de água. Tem bairro aqui, chega água 2 vezes por semana. Mas nem na minha terra, lá em Itacaimbó, falta água como falta Guarulhos.
Uma cidade que é a 8ª no PIB nacional, falta água. Onde já se viu uma coisa dessa? O emprego, acho que as fábricas estão embora, não tem nenhum incentivo, as fábricas estão indo embora e as pessoas estão virando a cidade de Guarulhos uma cidade dormitória. Tem que trabalhar em São Paulo e ficar preso nesse trânsito, 2, 3 horas para São Paulo para ir, 2, 3 para voltar. Está matando o guarulhense por falta de vontade política. Eu, como vereador da cidade, se um dia assumir, vou lutar para que dê algum incentivo para as empresas se instalar, para dar emprego na cidade. E tentar resolver esse problema da água. Espero que o prefeito Almeida, que foi diretor do SAAI, ficou de resolver o problema, que eu acho é um absurdo a cidade do tamanho de Guarulhos faltar água. E além disso, a gente tem que pagar o mesmo valor do esgoto, pagar o mesmo valor de água. E a gente sabe que não tem tratamento de esgoto na cidade ainda. Isso é um absurdo. Então, prefeito Almeida, Mossoró de vereador vai dar trabalho lá. O Mossoró me disse o seguinte, eu tenho visto alguns vereadores, principalmente da base, que por serem da base, eles têm uma posição um pouco apática, eles não colocam os problemas, eles não enfrentam os problemas, talvez até por medo de perder algum tipo de benefício do governo. Um vereador não deveria ser um pouquinho mais independente, um pouquinho encarar os problemas mesmo? Isso é uma vergonha, olha, de um vereador ficar tentando fazer algum conchave com o governo, porque o papel dele é o quê? O legislativo é cobrar o executivo. Aqui em Guarulhos sempre fizeram acordo. O cara vai lá porque arrumou um empreguinho para um assessor, que é isso? Está traindo os eleitores dele que deveria estar lá lutando pela cidade e cobrando do governo. E eu não vejo os vereadores aqui atuantes, cobrando, que é o papel deles, não estão fazendo. Então, infelizmente, olha, é duro de ver aqui os vereadores, tudo no banho-maria, de ver o absurdo que aconteceu com o IPTU de Guarulhos. O que os vereadores fizeram na calada da noite, fizeram um crime contra a população guarulhense. Então, eu espero que a população acorde e veja que esses vereadores vão ter nova eleição, para ele não trair a população como traiu na calada da noite. O Santana, ele faz uma questão interessante, ó. Ele fala assim, Roberto, aqui em Guarulhos temos várias ruas que o poste de energia fica no meio da calçada, onde mal conseguimos andar. O que poderia ser feito sobre essa situação? Mais uma vez, parabéns pelo programa, obrigado. Aliás, não só no meio das calçadas, Mossoró, mas eu já vi postes no meio da rua. E isso também não é talvez uma falta de pulso de algumas autoridades para pressionar até a Bandeirantes, as empresas que prestam serviço na cidade, mas parece que fazem o que quer e ninguém toma uma atitude. Olha, nós temos linha aqui na região do São João, Santos Dumont, que vários carros nossos lá não tem asfalto, quando chove você tem que passar naquele lamaral absurdo, os carros rabeiam na lama e caem no poste, que o poste é no meio da rua. Nós já fizemos 4 requerimentos pedindo para que a Secretaria de Transporte, o pessoal da Secretaria resolva a situação. Olha, isso ano passado, ninguém resolveu até agora. Então, a cidade de Guarulhos não merece isso, né? A população, os guarulhenses não merecem. Bom, você é primeiro suplente do PSDB e o Estado muitas vezes é criticado, até por não ter uma presença maciça aqui na cidade, por não trazer mais investimento. O próprio Partido dos Trabalhadores dizem que o governo federal acaba trazendo mais dinheiro do que o seu partido, do PSDB. Como é que você vê essa situação, Marcelo? Olha, infelizmente tem algumas coisas que a gente tem que concordar. O PSDB não é atuante em Guarulhos, por culpa do governo. Não dá condições que as pessoas da cidade aqui, uma cidade que tem 800 mil eleitores, eu não vi, Guarulhos não tem uma secretaria para Guarulhos, a gente não vê ninguém daqui de Guarulhos que esteja administrando o Poupatempo, que conhece os problemas da cidade. A gente vê o Hospital Geral, nós temos aqui a FUC, nós temos o Padre Bento, ou seja, o governo tinha que dar um pouco mais de atenção para Guarulhos. Infelizmente, tem coisa que eu posso falar,
o partido nosso está deixando a desejar. Talvez seja a direção do partido daqui, algo está acontecendo, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Guarulhos precisa ser mais visto pelo governo do estado. Tá certo que criaram 2 terminais aqui, de primeiro mundo, no Tabuão, fizeram um do Secap, está tentando fazer o corredor, mas tem muito. Uma cidade do tamanho de Guarulhos, não tem o metrô ainda, projeto talvez nem vai chegar em Guarulhos daqui a 10 anos. Então, não tem respeito pela cidade. Eu acho que Guarulhos merecia mais respeito. Bom, como o PSDB tem 4 vereadores, né, bem possivelmente você deve assumir em algumas vezes a vereança. Qual o grande projeto que o vereador Mossoró tem na mente para apresentar, para tentar melhorar a situação do guarulhense, da população dessa cidade? Roberta, o futuro Deus pretende. Mas eu acho o seguinte, a cidade de Guarulhos precisa ter vereador atuante. E a gente ia trabalhar, o trabalho nosso é para toda a cidade de Guarulhos e ver os pontos mais difíceis. Hoje o principal problema da cidade é ter transporte, olha, e a água de Guarulhos sem acabar com esse negócio de falta de água. Então tem que tomar alguma posição. Claro que tem muitos projetos para apresentar, mas eu como suplente, eu não sei se eu vou ter tempo de apresentar um projeto e dar tempo de votar. Mas a gente ia ser um vereador e vou ser um vereador atuante para a cidade. Mas com 4 vereadores, você não acha que sempre vai ter uma vaguinha não lá? Sei, a gente precisa agora costurar. Eu preciso que a direção do partido senta para a gente conversar. Eu acho que tem férias do pessoal, a gente vai tentar uma composição. Espero que deixe uma boquinha para o Mossoró, pelo menos um dia trabalhar lá e dizer, olha, estou aqui, ó, dando minha contribuição para a nossa cidade. Bom, você conhece bem a cidade de Guarulhos. Ainda existem muitas ruas a serem pavimentadas. Você tem conhecimento disso? Os bairros que precisam, não só de água, mas também de esgoto e infraestrutura. Você conhece bem a cidade, Mossoró? Conheço, olha, eu tive... Bom, eu já posso passar pelo transporte, a dificuldade que nós temos. Nós temos uma linha que vai até o Marmelo. O que estão fazendo com os moradores do Marmelo é crime. Quando chove, não dá para chegar, não passa mais nem bicicleta. E os carros nossos têm dificuldade para chegar lá, a população fica sem transporte. Na Ponte Alta, olha, Ponte Alta, Jardim Santa Paula, aquela região lá, tudinho não tem asfalto, tudo o esgoto a céu aberto, a população morando naqueles barracos no meio dos esgotos. Não tem tratamento nenhum. O governo tem que fazer alguma coisa. Então tem muitos bairros na cidade aqui que Deus dará, tá aí o povão sem nem respeito. O pessoal que mora lá não devia nem pagar IPTU. Não devia nem cobrar. É uma vergonha cobrar IPTU de um pessoal que mora na Anitta Garibaldi. Morar no meio do esgoto, não tem asfalto, não tem nada, o esgoto a céu aberto, não tem escola. E eu ainda cobro IPTU do povo. Então isso é absurdo. Muito caro, na sua opinião, o IPTU? O IPTU é muito caro. Você votaria contra ele? Eu votaria com certeza contra o IPTU. Mas você, por exemplo, tem interesse no transporte. Você não teria medo de repente ser prejudicado o setor do transporte com o seu voto? Você encararia esse problema da mesma forma? Eu encararia mesmo do jeito que está, porque o cidadão, além de usar o transporte, é morador da cidade. Tudo, olha, se aumenta o IPTU, você vai tirar da barriga dos filhos dele, se aumenta a passagem, vai tirar do filho dele. Em primeiro lugar, eu sou munícipe da cidade e tem que respeitar. Eu acho que o governo tem que respeitar os seus munícipes. Bom, quero agradecer que o pessoal, o Sérgio Augusto, que está nos passando mensagem aqui via Twitter, e também o Sérgio Teixeira, o Paulo Cardia também está nos assistindo aqui. Obrigado pela audiência, o pessoal aí do Twitter, do Facebook, das redes sociais. Mas agora nós estamos com os 3 minutos finais do programa. Quero te agradecer por você ter vindo aqui. Você trouxe um pessoal, toda uma assessoria. E quem está aí? Aqui nós estamos com o Flávio, nós estamos com o Laércio, o João e o Matheus. Todo o pessoal da assessoria nossa que nos ajuda dia a dia lá na garagem e na questão política também. Então, um abraço aos meus companheiros que estão aqui junto. E dizer, Roberto, a gente está aí, olha, eu quero dizer para os companheiros nossos aí que
A mensagem para esse pessoal que está tão sofrendo aí, o que ele pode contar do Mossoró? Operando na liminar, vamos tentar uma composição com o governo, vamos tentar alternativa. Passar sem comer, ninguém vai. A gente tem que arrumar uma alternativa e nós vamos conseguir. Bom, conversamos com Cícero Mossoró, presidente do Sindicato de Lotação e também primeiro suplente do PSDB daqui da cidade de Guarulhos. Mossoró, muito obrigado, agradecer a audiência de todos e próximas semanas estaremos aí de volta trazendo mais convidados aqui para você fazer suas perguntas. Você pode fazer suas perguntas via Facebook, via Twitter ou então você ligando aqui para o nosso programa. Bom, obrigado pela audiência e até a próxima semana.